Vou conversar com o Dr. Lucas Costa, advogado especialista em proteção veicular, ele que atua em investigações e processos conduzidos pela Polícia Federal, Ministério Público Federal e Subsep, além da Receita Federal do Brasil, em faces multas de proteção veicular. Ele tem liderado processos de aprovação de novas leis estaduais em favor das entidades de proteção veicular em todo o Nordeste do Sul do país. Presidente da Federação das Associações e Cooperativas de Benefícios, vamos falar sobre proteção veicular. Doutor Lucas, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui na CBN. Tudo bem, doutor? Bom dia, Fernanda, bom dia, André, bom dia a todos os ouvintes da CBN. É importantíssimo esse espaço de comunicação com a sociedade, é um prazer trazer informações tão importantes aqui para vocês. Doutor, tem acontecido muitos casos de donos de veículos entrando na justiça por problemas em relação a essa proteção veicular, doutor? Isso tem sido um acrescente? Fernanda, é natural que existam demandas em face de associações de proteção veicular, como existem também demandas em face de seguradoras, né? Inclusive, estatisticamente, nos últimos anos, as empresas que mais receberam processos no judiciário, todas as empresas do Brasil, as que mais receberam processos do judiciário, entre as 3 primeiras estão seguradoras, né? É natural, inclusive pela cultura do brasileiro, a cultura de litigância, que existam esses tipos de processos. No dia a dia, a gente sabe que tanto as seguradoras quanto as associações de proteção veicular muitas vezes são vítimas de tentativas de fraude ou de pedidos de benefícios tendo alguma irregularidade cometida ou pelo segurado, no caso das seguradoras, ou dos associados, no caso das associações. É preciso a gente se atentar que é direito do cidadão, se ele se sentir porventura lesado por alguma dessas entidades, ele buscar o judiciário, mas é importante também a gente verificar que o judiciário, ao final, vai decidir com base nas regras do negócio, com base nos contratos estabelecidos, se o associado ou o segurado ele tem direito ou não naquele caso prático. Doutor, eu tenho visto muitas pessoas reclamando a respeito dos valores da proteção, né, veicular. Esse número de pessoas que contratam esse tipo de serviço, ele tem diminuído justamente por conta desse aumento ou há uma crescente? Pelo contrário, Fernanda, a gente verificou, sobretudo no pós-pandemia, os valores dos veículos aumentarem bastante. A sinistralidade também, nesse momento pós-pandemia, aumentar muito, tanto casos de roubo e furto, quanto casos de colisão também. Os índices têm aumentado bastante. Inclusive, quando a gente trata das seguradoras, os dados que são públicos ali, divulgados pelo CNSEG, pela SUSEP, mostram que as seguradoras fecharam 2021 e 2022 com prejuízo. Em razão disso, as seguradoras aumentaram mais de 70% os valores dos contratos. E as associações de proteção veicular, que têm, via de regra, um preço mais atrativo para os seus associados, precisaram fazer reajustes ali, porque compra de peça aumentou bastante, as prestações de serviço de reboque, por exemplo, também aumentaram bastante, o diesel aumentou, o combustível aumentou, então há esse reajuste, mas as associações elas continuam, sem sombra de dúvidas, com preço muito mais atrativo, com condições muito mais atrativas para os associados. Se a gente lembrar como é que essas mútuas surgiram e se fortaleceram, sobretudo de 20 anos para cá, é justamente por oferecer condições mais benéficas para esses associados. Então, continua sendo da mesma maneira, no entanto, os preços no Brasil inteiro subiram de todas as prestações de serviço que estão envolvidas, né? Tanto para as associações quanto também para as seguradoras. Agora, doutor, tem pessoas que compram carro, compram veículos e não abrem mão de ter uma proteção, né? Independente se estiver com um valor muito mais alto ou muito mais barato, não abrem mão de ter essa segurança. Agora, existe uma infinidade muito grande no mercado, né? Tanto de associações como de seguradoras. Aí eu pergunto ao senhor, o que é que o consumidor, o dono de veículo, deve observar no momento em que ele contrata esse tipo de serviço? Olha, Fernanda, a pergunta é excelente e a gente precisa explicar de fato o seguinte: qual o público
que é servido, que é atendido pelas associações de proteção veicular. Via de regra é justamente o público que foi excluído das seguradoras, né? Quando a gente coloca aqui algumas classes específicas, como por exemplo a classe dos caminhoneiros, dos frotistas, a média de idade dos caminhões que circulam no Brasil hoje tem uma idade superior a 20 anos. E todos nós sabemos que as seguradoras decidem não correr o risco de fazer o seguro de um caminhão com 20, 25 anos de uso. Outra classe que sofre bastante são os motoristas de aplicativo. Sabemos também que as seguradoras não fazem o seguro desses veículos. E essas classes, principalmente essas classes, elas decidem se unir ali em um grupo restrito de pessoas para fazer a divisão, para fazer a proteção desse patrimônio. E são essas pessoas, as mais necessitadas, que muitas vezes só têm esse patrimônio como único patrimônio ali da sua vida, né? E é justamente a ferramenta que faz com que ele possa levar o sustento para casa. Então daí a necessidade de a gente fazer a proteção desse veículo, seja um caminhão, seja o carro que ele usa ali para fazer transporte individual de passageiros, porque se ele perde esse bem, que muitas vezes inclusive está financiado, ele não tem condição de substituir esse bem e continuar levando ali o sustento para casa. Mas dentre as opções de mercado, a gente sugere aí aos associados fazer pesquisa nos órgãos de proteção ao consumo, fazer pesquisa nos órgãos de reclamação que estão disponíveis na internet, ver quanto tempo de fundação essa associação tem, verificar se houve ali alguma indicação de algum amigo que já utilizou de um benefício daquela associação. Então o mercado ele regula muito bem isso, né? Muitas vezes essas pessoas que entram numa associação, elas já vêm por indicação de uma outra pessoa. Então é importante que a gente veja o retrospecto ali daquela associação, o trabalho que ela já desenvolveu naquela região, né? Doutor, eu vejo muitos casos, inclusive no rádio, né? A gente recebe reclamações dos próprios ouvintes em relação a algumas seguradoras, porque no momento em que essas pessoas mais precisam da seguradora, o auxílio é negado por parte delas. Eu vou dar um exemplo, né, de pessoas que já ligaram pra gente aqui, dizendo que o carro deu perda total, que o carro capotou e na hora H a seguradora se negou, inclusive, a fazer o pagamento. Eu tenho, inclusive, um caso que é recente de uma pessoa que eu conheço, que também pediu até um auxílio a gente aqui. Hoje a situação já foi resolvida, mas ela teve que recorrer à justiça. Entrou na justiça para conseguir resolver esse problema e receber o valor do carro. Isso tem sido comum? E aí eu pergunto ao senhor, o que é que as pessoas devem observar em relação a isso? Porque às vezes a pessoa vai ali pagando o seguro, até de uma forma muitas vezes sacrificada, né, por conta do valor, e no momento em que mais precisa da seguradora, a seguradora simplesmente nega atendimento e nega pagar aquilo que a pessoa tem direito. Olha, Fernanda, obrigado pela oportunidade em a gente poder esclarecer esse tipo de situação, tá? Eu faço jurídico, advogamos hoje para mais de 200 entidades no Brasil em mais de 20 estados da federação. Então a gente acompanha todos os dias esse tipo de problema. E de fato é comum que, de acordo com as regras do negócio, haja uma possibilidade de negativa de um benefício prestado para um associado. Sua pergunta foi vinculada à seguradora, eu vou responder tanto com relação às seguradoras quanto às associações de proteção veicular. As regras precisam ser cumpridas para que tanto o segurado quanto o associado ele receba o benefício. E quais são os casos que são negados, Fernanda? O que é que a gente vê todos os dias aí? Avanço de sinal vermelho, motorista embriagado que acabou causando um acidente, o motorista que estava inadimplente com relação às contribuições. Então, quando você não cumpre alguma dessas regras básicas, tanto o seguro quanto a associação vai negar seu benefício. As regras nesse sentido são parecidas. E muitas vezes o associado ou o segurado, insatisfeito com a decisão, ele recorre ao judiciário. Se a seguradora ou a associação estiver correta, e via de regra está, a negativa vai ser mantida. Se porventura a decisão tivesse sido irregular, ele vai ganhar no judiciário e vai ter seu direito restabelecido. Mas é importante dizer o seguinte: todo associado que cumpre com essas regras básicas, que não agravou o risco para ocasionar o acidente, que não tentou fraudar, que conduzir de forma regular o seu veículo, ele vai ter seu benefício amparado. No entanto, muitas vezes essas regras básicas não são cumpridas. E essas regras estão muito claras e muito estabelecidas, tanto no Código de Trânsito Brasileiro, quanto no regulamento que o associado recebe,
na hora que ele faz a sua filiação. E aí fica uma dica para os ouvintes da CBN Salvador. Quando você se filiar a uma entidade dessa, ou quando você fizer um seguro em uma seguradora, leia o contrato. São informações claras ali que você vai saber quais são os casos em que você pode perder o benefício. Se não tiver irregularidade, e a gente acompanha essas irregularidades todos os dias, se não tiver, você vai sim receber seu benefício. CBN Salvador. 10h50. Eu volto aqui ao bate-papo com o Dr. Lucas Costa, advogado especialista em proteção veicular. Doutor, qual é a diferença entre a Associação de Proteção Veicular e seguradora? Fernanda, a diferença é bem clara, tá? As seguradoras são entidades formadas para gerar lucro para os banqueiros, para os sócios da entidade. E eles fazem uma escolha ali, uma escolha econômica, uma escolha estratégica do tipo de veículo e do tipo de pessoa que eles querem proteger ou não. Essa é a decisão econômica das seguradoras, pautada pela intenção de gerar lucro. Já as associações de proteção veicular, elas foram fundadas há muito tempo, surgiram há muito tempo, na intenção de proteger o patrimônio daquelas pessoas que foram excluídas da seguradora. Então, na seguradora, você paga o prêmio, assina, é emitido uma apólice e você transfere o risco para a seguradora. Na associação, são grupos de pessoas que compartilham esse risco. E, como eu disse, de forma majoritária, são essas pessoas excluídas da possibilidade de fazer um seguro numa seguradora tradicional. A decisão é bem clara, Fernando. A seguradora diz o seguinte: se você é médico, se você é advogado, se você é jornalista, se você é empresário e tem um veículo novo com até 5 anos de uso, você tem o direito de proteger seu patrimônio. Se você é o trabalhador brasileiro mesmo, o caminhoneiro, o motorista de aplicativo, aquela pessoa com um carro mais antigo e não mora numa zona com segurança, não tem um portão eletrônico na sua casa, você não tem o direito de fazer a proteção do seu veículo. Essas pessoas decidiram fazer esses grupos para dividir, ratear os prejuízos dentro desse grupo. Aqui não tem finalidade lucrativa. Então a diferença é bem clara nesse sentido. Há uma perseguição, Fernanda, dos órgãos de controle, há uma perseguição da SUSEP, dos corretores de seguro, para acabar com a atividade das associações de proteção veicular. Acabar essa atividade dizendo que ela, porventura, seja irregular, em que pese estar consubstanciado na Constituição Federal e tudo mais. Se a gente acabar com a atividade dessas associações, e não tem chance que isso aconteça, mas se a gente acabasse, essas pessoas protegidas pelas associações não seriam aceitas nas seguradoras. Todos que estão dentro desse movimento sabem dessa informação. Então a gente colocaria ali no risco em um país com alta taxa de criminalidade, para que você tenha aí um motorista de aplicativo, um caminhoneiro rodando o Brasil inteiro sem um seguro, sem uma proteção no seu veículo. Então a diferença básica é justamente isso, o público-alvo de cada uma e a questão da transferência ou do compartilhamento do risco. Na seguradora há a transferência, na associação há o compartilhamento do risco. 10h53. Estou conversando com o Dr. Lucas Costa, advogado especialista em proteção veicular. Agora, doutor, o que é que a gente deve observar em relação aos itens de cobertura? O que é mais importante? O que é que a gente deve observar e ler e ter no contrato? Bem, Fernanda, como a gente mencionou, é importante que leia o contrato emitido, tanto numa seguradora quanto numa associação, mas existem vários tipos de benefícios de acordo com a necessidade de cada um dos associados, não é? Existem benefícios com cobertura, por exemplo, só contra roubo e furto. Existe benefício contra roubo, furto e colisão. Existem benefícios mais complexos em que a gente agrega outros benefícios que, inclusive, as seguradoras não agregam, como, por exemplo, auxílio de acidente para passageiro, táxi, possibilidade de você não pagar a diária no hotel se você teve seu veículo quebrado ali ou um acidente. Então é preciso você verificar qual é efetivamente a sua necessidade. Se você só transita... Carro reserva também, né, doutor? Carro reserva, são inúmeros os benefícios. Então, por exemplo, se você só transita ali na região metropolitana de Salvador, não faz sentido você pagar um benefício para ter um reboque de 500 quilômetros. É preciso que você entenda a sua necessidade e, com base na sua necessidade, você escolha os benefícios que faz sentido para você. As opções são muitas, democratizamos o acesso a esses benefícios, ao contrário do que as seguradoras fizeram ao longo dos últimos anos, né? O reboque, por exemplo, ele está incluso em várias situações. Quando o carro quebra, né?
tanto quando o carro quebra, ele é longe da residência da pessoa, ou quando ele está viajando muito. Então é muito importante observar os costumes, né, doutor? Perfeito, isso mesmo, é você entender como é seu dia a dia, né? Se você costuma fazer viagens longas, o benefício precisa ser com uma quilometragem maior. Se você dirige ali só da casa para o trabalho, a distância não é tão longa, você pega uma quilometragem menor. E são várias as coberturas para o reboque, né? O que a gente chama de pane elétrica ou mecânica, que é quando dá um defeito no veículo. A pane seca, que é quando você esquece ali de abastecer o seu veículo e acaba acabando o combustível, você tem direito a um reboque para levar até o posto de combustível mais próximo. O reboque no caso de colisão, um auxílio ali quando o pneu do veículo fura, você tem direito a um borracheiro para ir lá fazer a troca do veículo. Se não tiver um borracheiro, o reboque para levar até a borracharia mais perto. Então, efetivamente, todos os benefícios que você precisa para não ficar na mão na estrada, as associações do Brasil inteiro oferecem aí para os associados, e justamente é a classe que mais precisa. Doutor, eu vou dar um exemplo de uma amiga que sofreu um acidente, né? Ela bateu o carro dela no carro de uma outra pessoa e ela não sabia, ela já estava procurando, inclusive, fazer orçamento do carro do rapaz, né? O qual ela bateu, para consertar o carro dele. E eu quem disse para ela que era para ela olhar na seguradora, porque ela não precisaria pagar, porque a seguradora poderia estar cobrindo terceiros. Aí eu pergunto ao senhor, isso é uma regra ou algumas seguradoras ela não cobre danos a terceiros? Isso depende do benefício que você escolheu e depende das regras estipuladas ou na apólice, no caso da seguradora, ou no regulamento interno, no caso da associação. Existem contratos que não têm cobertura a terceiro, existem contratos que possuem. Existem contratos que não cobram franquia ou cota de participação para acionamento só do terceiro, e existem contratos que cobrem. Então, assim, a depender inclusive do contrato que esse associado ou segurado tem, se ele for pedir o auxílio só para o terceiro, para reparar o veículo apenas do terceiro, ele nem precisa pagar ali aquela taxa de franquia ou de cota de participação. Mas, como eu disse, é preciso olhar o contrato no caso prático. Doutor, uma dúvida que eu tenho em relação a eventos naturais, né? Enchente, tufão, furacão, o que seja. Como é que é feita essa cobertura? Existe essa cobertura por parte da seguradora? É possível colocar? Perfeito. A gente, como eu disse, advoga no Brasil inteiro, são mais de 20 estados da federação, e bem recentemente a gente teve um caso no sul do país, atingiu os 3 estados do sul, né, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, com menos intensidade do Paraná, mas ventos fortíssimos, enchentes, muita gente ficou sem energia elétrica, muitos carros foram danificados. A depender da região que você mora, se é uma região com mais risco para que exista esse tipo de acontecimento, é importante você adicionar na cobertura que você tem esses eventos da natureza. Se você mora em uma zona com menos risco, você retira a cobertura para esse tipo de benefício. Quanto mais benefícios você vai agregar, Fernanda, no seu contrato, mais caro, obviamente, vai ficar a taxa de contribuição mensal, né? Então é importante que você observe o que faz sentido para você. Esse é mais um benefício que pode estar ou não no seu contrato. Doutor, o que é que faz com que a seguradora ela tenha o valor da apólice, né? O valor que a pessoa precisa pagar todo mês? É por conta da tabela FIPE? Qual é o balizador que é utilizado para se definir a tarifa? Não, o cálculo que a seguradora faz, ele é muito mais complexo do que o cálculo que as associações fazem. O cálculo da seguradora leva em conta não só o valor da tabela FIPE, não só o valor do risco que ela está correndo, do bem protegido, mas ela leva em consideração também o perfil da pessoa que está no contrato. Eu vou dar um exemplo, viu, Fernanda? Eu imagino que pela sua capacidade e pelo trabalho na CBN, você deve ser uma pessoa politicamente exposta. Se o segurado é uma pessoa politicamente exposta, o valor que é cobrado pela seguradora, ele aumenta, porque eles imaginam que o risco de uma pessoa politicamente exposta em ser sequestrada ou sofrer um assalto ou alguma coisa nesse sentido é maior, o que aumenta o risco para o veículo também, que é o bem protegido. Se a pessoa está inadimplente, quando a seguradora faz o seguro, ela coloca um valor mais alto. Então são várias
as questões que são analisadas na hora de precificar aquele seguro. E é por isso que quando vai se fazer um seguro, mais parece uma entrevista de emprego, né? Perguntado ali pelo corretor do seguro qual a região que você mora, se na sua casa tem portão eletrônico ou não tem portão eletrônico, quem vai dirigir o carro. Então todas essas informações elas são utilizadas, são levadas em conta na hora de você precificar o risco da seguradora, tá? Já na Associação de Proteção Veicular, essas informações não são levadas em conta porque, em regra geral, em vias gerais, o valor que é cobrado ali para o associado é só o valor suficiente para ratear, para dividir entre os associados os custos dos eventos ocorridos. Então a gente tira fora desse cálculo o lucro que as seguradoras têm e é por isso que as parcelas, na maioria das vezes, ficam mais atrativas do que nas seguradoras tradicionais. Ok, doutor Lucas. Doutor, gostaria de agradecer a sua participação aqui com a gente no CBN Salvador. Excelente entrevista, muito esclarecedora, mas quero deixar o convite para o senhor voltar para a gente falar mais sobre esse assunto, viu? Eu que agradeço a oportunidade, Fernanda. Foi um prazer conversar com vocês, com seus ouvintes. E eu fico à disposição para continuar levando informações sobre esse tema que é tão sensível para o Brasil e para os brasileiros, né? Então a gente fica à disposição, essa é a nossa missão. Ok, muito obrigada. Conversei com o Dr. Lucas Costa, advogado especialista em proteção veicular.